Fala, comunidade cachorreira! Eu tenho certeza que você já teve a dúvida de qual é a maneira correta da gente alimentar os nossos cães. Qual a maneira certa de alimentar um cachorro? E aposto que você já encontrou essa informação em algum vídeo dizendo que o cão só deve comer em comedouro ou que esse comedouro só deve ficar acima do solo para melhorar a postura do cão enquanto come, ou que ele só deve comer em comedouros interativos, aqueles comedouros que possuem aqueles obstáculos que faz com que o cão tenha maior dificuldade em se alimentar e com isso ele diminui a velocidade com que ele se alimenta. Bom, e o que não falta nesse mundo são fórmulas mágicas para resolver certos problemas. E assim como tudo no mundo do adestramento, tudo no mundo canino, não existe regra absoluta. Cada indivíduo é um indivíduo e a gente tem que tratar ele de acordo com as suas especificidades. E se você ficou curioso, já deixa o seu gostei, vem comigo. Meu nome é Douglas Bernardo, sou adestrador de cães e nesse vídeo eu vou falar algumas verdades sobre a forma correta de alimentar seu cão. E antes de qualquer coisa eu quero falar sobre uma forma que eu vi recentemente ser sugerida, que é alimentar o cão com as próprias mãos, que agora não pode mais alimentar o cão num comedouro. O ideal é que a alimentação seja feita com as mãos. Para quê? Para criar o vínculo. Tá errado? Não, não tá errado. Mas isso é uma parte. Talvez o que ninguém falou é que isso foi criado por competidores, por quem treina cães. Por quê? Provavelmente vocês já me viram utilizando algo semelhante a isso em outros vídeos. O nome disso é colete. E para que tanto bolso? Para gente cheio de comida, de petisco, de bolinha. Por quê? Porque a gente treina cães. Então, sim, é muito interessante. Talvez ninguém tenha falado, mas isso surgiu muito em treinos, porque a gente alimenta muito o cão. Então, sim, talvez as pessoas nem apoiem tanto assim as competições, os esportes, as provas de adestramento, mas quem já teve a oportunidade deve ter ficado, inclusive, encantado com o vínculo que existe entre treinador e cão. Como esses dois se entendem dentro de um campo? Como isso aconteceu? Porque a alimentação, boa parte da alimentação dele é feita dessa forma, é feita com as mãos. A gente alimenta o cão assim, muitas vezes. Por quê? Porque a gente busca comportamentos, a gente cria novos comportamentos, a gente reforça novos comportamentos e a gente principalmente reforça o vínculo. Então a solução para todos os seus problemas agora é alimentar o seu cão com as mãos. Essa é a questão. O problema é que agora pode ser que venha alguém e olhe para você alimentando seu cão de forma convencional e diga: essa não é a maneira correta de alimentar o cão. Você tem que alimentar o cão com as mãos. Aí que tá. Pegam só uma partezinha de todo um mundo complexo, que é o mundo do treino, o mundo do treinamento, o mundo das provas de adestramento. Pegam só aquela partezinha que é alimentar o cão com as mãos e trazem isso como a solução de certos problemas. Não vai acontecer. A gente precisa, sim, o ideal é que a gente interaja o máximo possível. Se for alimentar com as mãos, com certeza vai melhorar o vínculo, mas ainda assim tem várias coisas que vão ficar para trás se a gente só utilizar essa forma de alimentar. Então sim, é uma forma de alimentar. É a única? É a correta? Não dá para dizer, porque depende de cão para cão, depende de indivíduo para indivíduo. Se usar somente isso como regra absoluta, a gente pode desencadear outros probleminhas e eu já vou chegar nesse assunto. Então, esse aqui é o meu estrelo togo e no final eu vou alimentar ele para demonstrar aqui algumas verdades, algumas informações que são passadas diariamente, que a gente vê na internet, elas nem todas são verdades absolutas. Algumas trazem consequências positivas e as outras não trazem consequências positivas. Vamos lá, alimentar com a mão é errado? Não, não é errado. Eu utilizo isso para melhorar o vínculo e para associar certas situações que o cão apresenta insegurança, por exemplo, a momentos positivos. Então eu gosto de trabalhar assim. O togo, boa parte da refeição dele, ele ganha das minhas mãos. É só olhar os vídeos, quem me acompanha nas redes sociais percebe o quanto eu premio ele com as minhas mãos, o quanto a recompensa vem dos meus bolsos, né, camarada? Mas isso é em função de que eu busco muitos comportamentos e eu busco sempre trabalhar o equilíbrio das emoções. Então, isso torna mais preciso e sim, melhora o vínculo.
Tá, mas qual o problema que alimentar o cão com a mão pode trazer? Não é que traga problema, mas se a gente só alimentar com as mãos, se toda alimentação que eu fizer com o toco for assim, sempre alimentando com a mão, o que pode acontecer? Ele pode se acostumar. Se for um cão inseguro de forma geral e que só recebe alimentação da mão do seu responsável, um dia ele vai ter que ir para o veterinário e ficar internado. Isso é inevitável, faz parte do processo da vida de todos os cães. Ou você vai precisar viajar, se ausentar e ele precisa ficar ou sozinho por um certo tempo ou ficar hospedado. E ninguém vai dispor de tempo para ficar alimentando o seu cão na mão, até porque esse cão pode criar um vínculo somente com você e então ter dificuldade de se alimentar fora do ambiente que ele conhece. Isso é uma das consequências de somente utilizar as mãos para alimentar. O cão tem que aprender a se alimentar no comedouro de forma convencional, porque se a gente não apresentar, se a gente não der essa oportunidade para ele, a gente pode trazer problemas futuros para o cão quando ele precisar, então, ser inserido numa situação, como eu comentei, para o veterinário, ficar internado alguns dias ou ficar hospedado onde existe um padrão de alimentação, uma rotina. O cão sempre come em comedouro, em regra, é claro. Então, alimentar com a mão é positivo? É positivo, eu faço muito isso. Somente com a mão? Não, eu vario. Eu vario alimentando horas com a mão, horas no comedouro, horas ele inclusive fareja, né? Ele é um cão que é treinado para a prova de adestramento e nas provas de adestramento, já comentei em outros vídeos, existe a prova de faro. E o faro ele é trabalhado então em um terreno e o cão se alimenta neste terreno. Então varia de acordo com a necessidade do cão. Já vi também que o ideal é que a alimentação, e eu vejo isso porque eu atendo muitos clientes, aí eu vejo a forma que eles alimentam, que eles me dizem como eles aprenderam a forma correta de alimentar. Então eu tive alguns clientes que só alimentam o cão naqueles comedouros interativos que possuem alguns obstáculos para fazer o quê? Para fazer que o cão tenha dificuldade de comer. Aquilo ali possui uns obstáculos, então o cão não consegue abocanhar a ração com a boca toda. É a forma correta de alimentar? Não, não é. Sabe o que esse comedouro é? Esse comedouro ele foi desenvolvido para remediar passivamente um comportamento que alguns cães possuem, que é ser afoito na hora de comer. Esse instinto de fome, ele varia de cão para cão. É um instinto natural, assim como todos os outros. Opa, te acertei, cabeção. Varia de cão para cão. Todos os cães possuem instinto de sobrevivência chamada fome. E varia de cão para cão. Então, para cães que possuem aquele instinto muito aflorado, cachorro que gosta de comer, que é afoito na hora de comer, muitas vezes sim, eles acabam se afogando pela quantidade que eles colocam na boca, acabam não mastigando e se afogam. Para esses casos, o comedor interativo é interessante. Então, se você não conhece o seu cão ainda, espere para saber se ele é do tipo afoito ou não. Por quê? Porque às vezes esse nível de sobrevivência, o nível de fome, ele é baixo. E se ficar muito difícil para o cão, isso vai acabar prejudicando, inclusive. Então, se tem aqueles cães que são mais, como é que eu posso dizer, mas eles não têm tanto apetite. Eles são mais difíceis de comer. Então, se a gente dificultar, aliás, por que eu dificultaria? Se o cão ele já come de uma forma mais lenta, uma forma mais pacífica, eita, por que eu vou dificultar? Então não há necessidade. Não use como regra absoluta aqueles comedouros que possuem os obstáculos, a não ser que o seu cão seja um cão afoito, que coma, que dê as bocadas e acaba se afogando. Combinado? Outra coisa que eu já vi como verdade absoluta é que o alimentador, o comedouro, ele tem que ficar um nível acima do solo para ficar da altura do pescoço do cão. Por quê? Porque na anatomia do cão seria melhor para ele, né, que ele comesse na altura da coluna aproximadamente um pouco mais baixo, que ficasse confortável para ele. Existem dois pensamentos sobre isso e eu me inclino sobre aquele que entende que o cão, esse formato aqui, ele foi desenvolvido, ele se evoluiu tendo como alimentação a caça. E a caça sempre esteve no chão, sempre esteve na altura do solo. Então, essa estrutura hoje a gente tem, é a mesma do passado, e ela evoluiu em cima de um animal que se alimentava somente na altura do solo. A caça nunca estava num patamar acima. Ai, meu Deus do céu!
para que ele fosse alimentado. Então, eu me inclino para a doutrina que prega que o comedouro pode, não deve, não que não possa. Aí que tá, não existe regra absoluta. Mas eu me inclino para aquela parcela do entendimento, a doutrina que prega que o comedouro pode ficar, então, na altura do solo. Não vai trazer problemas para o cão. Outra coisa é remediar, né? Se a gente não quer se preocupar com o piso, que é um causador de displasia, de problemas de cotovelo, piso liso. Se a gente não quer se preocupar com genética, ou seja, buscar sempre um cão mais saudável, a gente acaba assim colocando a responsabilidade de um problema de coluna, de um problema de displasia coxofemoral na forma com que a gente alimenta o cão. Então, não é o meu lado do pensamento. Eu penso que o cão ele evoluiu em cima de um ser que se alimentava na altura do solo. Outra coisa que eu também não acredito por experiência, é que a gente pedir para o cão sentar ou deitar ou ficar antes de alimentar ele, resolva o problema de ansiedade daqueles cães que são afoitos na hora de comer. Por quê? Porque a gente está colocando controle sobre o comportamento, não sobre a emoção. A gente consegue sim controlar um cão, né? Ele tem muita vontade de comer, só que aquela vontade ela consegue ser controlada. Mas o impulso, a forma com que ele vai comer, a gente não consegue muito controlar pedindo simplesmente um exercício. Então, pedir para ele sentar, eu sou um que prega que a gente tem que pedir várias coisas na hora da alimentação. Antes de alimentar o cão, o Togo, né, cara, é um cara que praticamente nunca comeu, simplesmente recebeu a comida. Sempre eu peço alguma coisa. Mas é para acalmar o momento dele se alimentar? Não é. É porque eu gosto de ensinar novos comportamentos, de reforçar outros comportamentos, de trabalhar as emoções dos exercícios e não da forma de comer. Então, se o seu cão é afoito, ainda é uma forma de melhorar isso os comedouros. Mas pedir para que ele tenha um comportamento, um exercício, um comando antes de se alimentar, vai se tornar confortável. Eu gosto por causa disso. Porque a gente reforça comportamentos, a gente melhora o vínculo, porque o cão ele fica ligado na nossa liberação e a gente tem mais conforto. Fica mais confortável tu pegar um pote, um comedouro com a alimentação do seu cão, seja lá qual for a alimentação, e colocar no chão, no solo ou na altura que for, e liberar o cão. Porque tem cães que ficam muito emocionados, pulam, bate a cabeça na tigela, no comedouro, levanta comida para tudo que é lado. Então nessa parte fica bom. Nessa parte sim, pedir para sentar, para deitar, qualquer coisa, qualquer exercício que seja, já ajuda na hora de alimentar. Mas por conforto. Aquela emoção, aquela vontade de comer vai permanecer ali só esperando a portinha abrir para poder descontar isso na alimentação. Então é ótimo pedir, mas não vai solucionar o problema dele comer com muita ansiedade, com muita vontade. E o inverso também, se a gente agitar o cão, e vocês já viram esse vídeo que eu vou passar agora, é um vídeo que eu fiz para demonstrar exatamente isso. Não é o fato da gente agitar o cão, a gente elevar o nível da emoção dele, que vai fazer com que ele coma desesperadamente. Parece, eu digo parece porque as pessoas me questionam isso. Como eu adquiri tanta intensidade com apenas ração? Parece que o cão vai comer, né, de forma desesperada. E não. E eu fiz esse vídeo justamente para mostrar que o cão a gente consegue trabalhar a energia dele, a intensidade dele, a emoção, e mesmo assim isso não precisa necessariamente se repetir na hora da alimentação. Eu trabalhei o Togo para que acontecesse isso, né? Alta emoção durante o treino, na hora da alimentação é paz e sossego. Caso não fosse, caso ele fosse afoito, o que eu ia fazer? Eu ia trabalhar poderia ser até com o comedor interativo, se ele fosse afoito. Caso ele não a alimentação é de forma bem tranquila, bem natural, no comedouro, bem padrão. Até porque essa intensidade, a intensidade de comer, aquela velocidade com que o cão come, ela está muito baseada no instinto de perda, no sentimento de perda. Por quê? Porque, já comentei, né, dentro desse cérebrozinho aqui vem impresso uma informação da natureza, a natureza imprimiu aqui dentro desse cérebro, uma informação de que
se ele tem algo e alguém se aproxima, é para subtrair, né? É para tirar, é para competir. Então, logo a natureza avisa, ó, come rápido, senão tu vai perder. E o que que o cão faz? A qualquer sinal de perda, sentimento de perda, ele abocanha tudo com aquela voracidade. Por quê? Porque existe Passou. Porque existe essa informação. E aí eu te peço para fazer uma reflexão. Caso muita gente já teve mais de um cão concomitantemente, né? Tinha um cão e depois, com o tempo, trouxe outro para fazer parte da família. Este primeiro cão, ele tinha um comportamento. Isso é praticamente geral. Isso é quase regra absoluta. Um cão somente na casa, um cachorrinho. E aí, com o tempo, a gente quis outro para fazer companhia e a gente trouxe mais um integrante, um filhote. Teria que ser filhote para eu trazer essa reflexão. O primeiro cão, ele, em regra, ele é tranquilo. Por quê? Não existe esse senso de competição. Tudo que ele comeu, por exemplo, na cabeça dele, o que ele deixou para depois, estará ali para depois. Então, ele é muito tranquilo. Esse instinto natural de perda, ele existia quando ele nasceu, mas pelo desuso ele se extinguiu. Porém, esse novo integrante, ele também possui esse instinto e quando ele chegou nesse ambiente, tinha outro para competir. Então, certamente, este novo cão, esse novo integrante, esse novo cachorrinho, ele vai comer com uma velocidade muito mais intensa que aquele outro que já estava ali. Isso sempre acontece. Sempre acontece ao longo desses 12 anos aí trabalhando com cães, é algo que se repete. Se repete praticamente em todos os casos. E antes de alimentar o Togo, eu quero deixar claro que não existe uma forma absoluta. Eu digo, essa é a forma de alimentar o cão. Isso vai depender muito do perfil do cão que você tem e do que você busca. E eu estou falando sobre a forma de alimentar. Não o que você vai alimentar e nem a quantidade. Até porque o que você vai dar para o seu cachorro e como essa alimentação deve ser feita, isso é até assunto para um próximo vídeo. Então, se você ficou interessado e não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sino de notificações que o próprio YouTube se encarrega de te avisar quando publicar esse vídeo. Então, se você precisa melhorar o vínculo com o seu cão, alimente com a mão, mas dê a oportunidade dele comer também no comedouro. Isso é melhor para ele pro futuro. É importante que ele saiba que ele também coma num comedouro. É importante. Se ele não é afoito, não há por que você utilizar comedouros interativos. Aliás, existem comedouros interativos que são excelentes para enriquecimento ambiental, para aqueles cães que têm dificuldade em ficar sozinho. Assunto para um outro vídeo também, então. Mais um motivo para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Eu gosto sempre de pedir algo para esse camarada antes de alimentar. Vou fazer até antes de terminar, vamos participar aí. Vou fazer uma alimentação com ele para mostrar como ele é intenso, né? Tomara que ele seja, né, camarada? Vamos contribuir para isso aí acontecer. Como ele é intenso e como ele come de forma tranquila e por isso, cada indivíduo é um indivíduo, cada situação é uma situação. Então, alimente com a mão, alimente no comedouro, seja no solo, seja mais alto, alimente, se precisar, use comedouros interativos com aqueles obstáculos. Existem outras formas de alimentar, então encontre uma que se adapte à necessidade do seu cão e do seu interesse. Então, não existe, só para dizer, não existe, vamos de novo, não existe regra absoluta, não existe uma maneira correta para alimentar o seu cão. O correto é alimentar, isso é indiscutível, né, camarada? Mas isso precisa ser feito, alimente. Então, a forma com que você vai alimentar depende da sua disponibilidade, depende do seu cão, depende, enfim, de tudo que eu já comentei nesse vídeo. E agora a gente então vai fazer um exercíciozinho, vamos? Fica aí que eu já trago aqui a alimentação. Essa aqui é a alimentação, uma porção, metade de uma porção diária, é ração normal, vou oferecer ração normal para ele, então. Vou pedir um exercício, eu espero que esteja aparecendo aí. Vou botar aqui em cima dessa plataforma, há mais um vídeo que eu estou devendo, o porquê dessa plataforma. Eu vou fazer esse vídeo, explicar como eu fiz, qual o material, quais as medidas e qual o objetivo. Também é assunto para o próximo vídeo, então já vale um gostei, já vale uma inscrição, já vale uma ativação de sininho. Se ficou com alguma dúvida aí, já deixe seus comentários. Vamos lá, eu vou
pedir para ele vir para cá. Deita. Boa. Vou largar ali. Deita. Quase que eu perco meu cachorro agora. Vou largar ali porque fica mais fácil de eu mostrar a forma com que ele vai comer. Mastigando. Olha como ele está intenso. Junto. Boa. Intenso. Olha. Intenso. Transporta. Parece que ele vai devorar, né? Ok. Boa. Ó. Mastigando de forma tranquila. Vou me aproximar dele aqui, porque isso poderia ser algo que interferisse na intensidade, mas como é algo que eu já venho trabalhando desde o início, e eu acho que eu já falei sobre isso em algum vídeo, então não interfere. É um cão que come, ele é intenso, ele come de forma muito tranquila, ele mastiga, então aquela informação de que cães não mastigam a ração, também ela não é verdade absoluta, concordam? Ele está mastigando, espero que dê para ver. Vou tentar dar um zoom na edição. Mas é isso aí. Não existe verdade absoluta na maneira correta de alimentar o seu cão. Eu espero que você tenha me acompanhado até aqui. Espero que você tenha gostado também do vídeo, das informações que eu apresentei. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu peço novamente, se tiver alguma dúvida, algum assunto, algo que você queira assistir no próximo vídeo, eu estou recebendo. Agradeço a todas as pessoas que estão colocando assuntos para os próximos vídeos. Eu nem sempre consigo responder de forma instantânea, mas eu sempre respondo. À medida do possível eu vou respondendo. Combinado? Muito obrigado por me acompanhar até aqui, espero que tenham gostado. Né, cabeção? Esse cara também foi muito bem. A gente se vê no próximo vídeo.